Então, congregação amada do Senhor, pensem bem, gente, metade do ano já está chegando ao fim, hoje 15 de junho de 2025. Hoje vamos falar sobre um tema que eu nunca falei, vai ser a primeira vez. Vamos falar do sacerdócio de Melquisedeque. Gente, que é isso? Então é uma figura misteriosa e fascinante do Antigo Testamento. Melquisedeque, ele aparece, simplesmente está em Gênesis, depois aparece em Salmos, mas sua importância é expandida na carta que Paulo fala aos Hebreus. Melquisedeque nos oferece uma visão profunda da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo e da natureza eterna do seu reino. Você, por acaso, já se perguntou por que o autor de Hebreus, eu falei Paulo lá, mas não citei certeza de quem foi o autor. Parece até que os últimos achados é que não aponta para Paulo. Quando eu comecei minha história com Jesus, há 40 anos atrás, ninguém questionava a autoria da carta aos Hebreus, todos achavam que é Paulo, mas hoje não há mais essa unanimidade, né? Então, mas nos capítulos 5, 6 e 7, há uma ênfase tão forte sobre essa figura que a gente temos que chamar de Melquisedeque. Então, nós vamos descobrir porque essa figura é tão importante e como isso pode fortalecer sua fé. Preparem seus corações para receber a palavra de Deus, pois ela nos revelará verdades preciosas do nosso Salvador. Bom, eu não me canso de repetir o que é a palavra de Deus. Ela é uma carta de amor da parte de Deus para nós. A palavra, ela é viva e eficaz, ela discerne as juntas e medula, ela vai discernir mesmo onde está o nosso coração. E ela é vida, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E em Timóteo está escrito, ela é proveitosa, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bom, vamos lá para ver quem é essa figura misteriosa, quem é esse Melquisedeque no Antigo Testamento. Vamos começar com 3 versos, está lá em Gênesis, capítulo 14, versos 14 a 20. Mentira, 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha só, quantas características aqui tem essa pessoa misteriosa. É rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo, surge após a vitória de Abraão na batalha contra os reis. Ele traz pão e vinho, símbolo da provisão e celebração, e abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. Então, Salém é frequentemente associada a Jerusalém, sugerindo que Melquisedeque era um rei justo, governando em um lugar especial escolhido por Deus. É sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era apenas um rei, mas também um sacerdote. Isso não era comum. Você tinha o rei e tinha o sacerdote, eram funções distintas. Mas quando une essas duas funções em uma só pessoa, aponta para uma ordem sacerdotal diferente da levítica. Abraão dizima, pensa bem, Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque e lhe dá o dízimo de tudo. Esse ato de Abraão demonstra que Melquisedeque possuía uma posição superior, sendo reconhecido por Abraão o pai da nação de Israel.
Então vamos ao Salmo 110, 4, também fala dele. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui a gente entende uma revelação, é algo assim, não vai ter explicação, não se vê pelo intelecto, mas é pelo discernimento do Espírito. Jesus é o único que une o trono e o altar. Ele governa com justiça e intercede com misericórdia. Cristo, então, é a figura do sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Puxa, mas como que eu cheguei a essa conclusão? Gente, aqui a gente não vai ter como detalhar, mas vocês podem ir a Hebreus capítulo 5, 6 e 7, que vai detalhar cada aspecto desse sacerdote, comparar com o sacerdote levítico. Eu selecionei aqui algumas partes, então nós vamos pegar o Hebreus 7, de 1 a 3, que diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Isso aqui é a réplica de Gênesis que nós acabamos de ler. Então, o autor de Hebreus está repetindo. Mas ele continua. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. E no verso 3 de Hebreus 7 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então é uma coisa assim, muito diferente. Ele aparece lá no meio de Gênesis, aparece em Salmos, e ele só volta na carta aos Hebreus. E aí ele vai detalhar, sem mãe, sem genealogia, não tinha história, todo sacerdote tinha uma história, todo rei também, filho de fulano, filho de Beltrano. E aqui fala que não se sabe quem é o pai, quem é o filho, mas aqui é entendido como semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Então, essa carta aos Hebreus, ela tem uma particularidade. Quem são os hebreus? São os judeus. Então, o que o autor vai detalhar é a semelhança assim, ele vai dissecar esse sacerdócio, que é diferente do sacerdócio levítico. Então, ele vai descrever a singularidade desse sacerdócio. Como já falou, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tinha princípio de dias, nem fim de vida, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Quem é o Filho de Deus é Jesus. Então, esse de sem genealogia está dizendo que ele não depende da linhagem familiar, como é o sacerdócio levítico, né? Foi uma ordenança, só podia ser da tribo de Levi, né? Então, a gente já entende que é um sacerdócio superior, baseado num chamado divino direto. Porque, assim, vocês vão ver também que o Novo Testamento, Paulo em Romanos, ele detalha muito o papel da lei. A lei não é para salvar ninguém, mas ela aponta. É pela lei que a gente sabe que está errado, não é? Então, ela ressalta o pecado, não faça isso, não faça aquilo. Mas a gente vai ver que Jesus, ele sempre é de um posicionamento positivo. Ele sempre fala, faça isso, faça aquilo outro. Então, a questão da lei, ela é fundamental. É a lei e os profetas. É assim, tudo está dentro da pedagogia de Deus, está dentro do processo que Deus usou para ensinar o homem, né? Ele escolheu, ele criou um homem, depois ele resolveu criar um povo a partir de Abraão, criou uma descendência, e através dessa descendência ele iria falar a
todos os povos sobre a terra. Então é Jesus, essa abertura, o véu se rasgou dizendo, agora não é só a linhagem, né, de Abraão, Isaque e Jacó, que louvado seja Deus por eles, porque foi através deles que Jesus veio. Jesus era judeu. Então, é algo extraordinário. Mas a gente precisa do discernimento espiritual para entender até onde vai a lei e esse sacerdócio que ele está aparecendo aí sem genealogia. Então, não é da tribo de Levi. E Jesus também é da tribo de Judá, que todos sabemos, e da tribo de Judá não tem sacerdote? Como assim? Então ele é sacerdote por quê? E aí vai se desenrolar, né, nesse capítulo 5, 6 e 7 da carta aos Hebreus. Então eu vou ler mais uns versículos aqui. Eu vou ler do versículo 11 a 17. De sorte que, aí o autor de Hebreus está explicando, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, glória a Deus por isso, que necessidade haveria mais de que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque os outros sacerdotes seguiam essa genealogia. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então, é escrito essa carta aos Hebreus especialmente para os judeus, para eles entenderem o que está na lei e como eles passam para a figura de Jesus. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida incorruptível, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele já saiu da referência a Êxodo e chegou ao Salmo, né, que nós lemos, Salmo 110, 4. Então, essa carta aos Hebreus, ela argumenta que a necessidade de um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, demonstra a insuficiência do sacerdote levítico. Jesus, sendo da tribo de Judá, não de Levi, não poderia ser sacerdote sobre a lei levítica. No entanto, ele é um sacerdote eterno segundo a lei de Melquisedeque. Esse Melquisedeque aparece lá em Gênesis. Então, assim, o Senhor já está anunciando, já está apontando. Então, esse Jesus Cristo que nós cremos, que é judeu, que é da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, descendência de Davi, da tribo de Judá, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio que mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo. Vamos ler aqui Hebreus, do capítulo 7, versos 23 a 25. E, na verdade, aqueles foram sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Era vitalício, né? Um sacerdote subia a outro quando ele morria. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo cumpre plenamente o sacerdócio de Melquisedeque. Ele é o rei de Salém, é o rei da paz, é o sacerdote eterno, que oferece um sacrifício perfeito e definitivo pelo pecado. Não precisa de repetir, porque todo ano o sacerdote, ele intercedia pelo povo e ele oferecia sacrifício no seu nome, em nome do povo. Então, Jesus Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ao contrário dos sacerdotes levíticos, que eram muitos, porque a morte, né, impedia de continuar, Jesus vive para sempre e tem um sacerdócio perpétuo.
Ele é capaz de salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, porque vive sempre para interceder por eles. Aí mais um tiquinho do capítulo 7, versos 26 a 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele quem? Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então Jesus Cristo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote santo, inculpável, puro, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. Ele não precisa de oferecer sacrifícios diariamente, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, pois ele fez isso de uma única vez por todos, quando ofereceu a si mesmo. Melquisedeque, essa figura misteriosa que estamos vendo no Antigo Testamento, aponta para a vinda de um sacerdote superior, um rei justo e eterno. Jesus Cristo é a plena realização deste sacerdócio. Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus, oferecendo-nos o perdão dos pecados e a vida eterna. Portanto, aproximemo-nos de Deus com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote que compreende as nossas fraquezas e que nos ama incondicionalmente. Sigamos a Jesus, o Rei da Paz, e vivamos em obediência ao seu reino, proclamando as boas novas do Evangelho a todos os povos. Amém. Então, gente, é algo assim que eu creio que é por revelação. Então, Jesus Cristo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é maior que Abraão, Abraão que lhe dá os dízimos. Ele é a figura de um sacerdote superior, eterno e perfeito. Ele aparece lá sem genealogia, sem começo, sem fim, anunciando algo extraordinário, algo que não se encaixa na regra, na lei. E sabemos que o sacerdócio levítico era temporário e imperfeito. Jesus é sacerdote para sempre, porque vive para sempre. Por que ele vive para sempre? Porque ele morreu, pagou o preço no nosso lugar, mas ele ressuscitou. Mais de 500 pessoas o viram depois de ressurreto. Ficou 40 dias entre nós. Assim, no século XIX, a arqueologia era assim, muito pouco, assim, não tinha muitos elementos. Mas hoje, gente, depois dos manuscritos do Mar Morto, depois das descobertas extraordinárias da arqueologia, aqueles tabus que existiam, Pilatos nunca existiu, isso tudo é invenção, Jesus é uma figura. Olha, está cada dia mais comprovando, sabe, a existência de Jesus, a existência desses discípulos, desses apóstolos. Pilatos, né, que o condenou, que era um governador romano. Então, isso tudo vai fechando o cerco. Aqueles que se dizem cientistas, que não querem abrir mão, isso é história para carochinha, eles estão ficando em saia justa, porque cada dia mais a arqueologia comprova aquilo que a Bíblia tem declarado. Então, continuando aqui em Hebreus 7:27, diz assim, baseado, né, que Jesus não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, porque ele é perfeito. Ele era puro, ele era o justo. Ele é mediador de uma aliança superior, no verso 22. Ele vive para interceder por nós, no verso 25. E o que isso significa para nós hoje? Segurança. Nós temos um intercessor fiel que nunca morre nem falha.
Então, vamos dizer, antes eu confiava num sacerdote terreno, ele tinha um tempo de vida. Imagina, eu vou lá interceder para o sacerdote, chego lá, ele morreu, aí levantou o outro, entende? Mas não, Jesus é intercessor fiel, nunca morre nem falha. Por quê? Porque ele já morreu e ressuscitou e está diante de Deus, onde há de vir e voltar. E devemos estar preparados para a sua vinda. Significa para nós ter esperança. Hebreus 6,19 fala: a âncora da nossa alma está firmada no santuário celestial, que é Jesus. Significa também adoração. Ele é digno de toda adoração. Devemos adorá-lo com reverência, reconhecendo sua superioridade e glória. Então, assim, meu desejo é que eu conseguisse assim fazer ponto por ponto, mas é tão densa essa história. Eu praticamente só falei do capítulo 7, né? Mas o 5 e o 6 e o 7, os 3, entram profundo nesse sacerdócio de Melquisedeque e prova, né, que Melquisedeque aponta para Jesus. Ele foi uma sombra, Jesus é a realidade. Ele nos ensina que Deus preparou desde o início todas as coisas. Então não é assim, isso é o acaso. Não tem acaso, tem propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Cada detalhe está dentro do seu propósito. Então, hoje, apesar de ser um tema mais complexo, mas ele vai ser mais curto, porque assim, o que eu quero é levantar a curiosidade de vocês para buscarem essa figura, para vocês mesmos irem até os textos bíblicos, para vocês mesmos analisarem e concluírem e buscarem a Deus e pedir revelação ao Senhor. Então, não vai adiantar eu ficar falando demais. Então, hoje vai ser até mais curtinho. Eu já vou para o versículo-chave, que é o Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Eu vou repetir. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Eu vou ler o Salmo 110, 4. Não consegui tirar um único versículo-chave, tive que pôr mais. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 7, verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E quem é este? É Jesus. Então, Melquisedeque aponta para Jesus. Ele foi uma sombra, Melquisedeque. Cristo é a realidade. Ele nos ensina que Deus preparou desde o início, está lá em Gênesis, um plano perfeito de salvação. Jesus é rei e sacerdote. Ele reina com justiça e intercede com graça. E ele voltará e estabelecerá o seu reino. Então, assim, eu vou orar e vou pedir 3 coisas para o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço, primeira coisa, que cada cristão ao redor do mundo entenda o papel de Israel no plano de Deus. O plano de Deus não se completa para a igreja sem passar por Israel, nem por sua capital eterna, que é Jerusalém. Ó Senhor, abra os olhos, Senhor, daqueles cristãos que creem na teoria da substituição, que a igreja substitui Israel. Nós temos dezenas e dezenas de versículos que desautorizam essa teoria. É uma teoria relativamente recente, mas, olha, vá lá em Jeremias, vá em Isaías, tantas partes que fala que o amor de Deus por Israel é inegociável. Só Jeremias fala, se o sol parar de brilhar, se a lua parar de nascer, aí então ele
romperia a aliança. Então a aliança de Deus com Israel não se rompeu. E é necessário que o povo cristão entenda isso, que a gente interceda por eles. Porque pensa, eles que trouxeram Jesus para nós. Se aqueles judeus, aqueles discípulos, apóstolos de Jesus, não crescem nele, nós nunca ouviríamos aqui de outro lado do oceano a palavra de Jesus. Então foi porque aqueles homens creram e deram sua vida. Quase todos foram mártires, quase todos foram perseguidos e mortos pelo Império Romano. Senhor Deus, que nós, e eu como cristão, e que toda a cristandade, Senhor, entenda o papel de Israel e que seja uma barreira contra esse antissemitismo. Oh, meu Deus, que coisa mais triste. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, e dê essa revelação, esse entendimento a todo cristão para amar, interceder, apoiar Israel, no nome santo de Jesus. Eu também quero pedir, Senhor, meu Deus, para que o teu Espírito Santo revele ao teu povo Israel que Melquisedeque aponta para Jesus. Senhor, meu Deus, que todo judeu ao redor do mundo receba a revelação de quem Jesus é. Ó Senhor, porque não tem dois jeitos, está escrito. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tem que passar por Jesus. Por mais que eles nos deram a lei, nos deram os profetas, eles é que anunciaram tudo. Deus usou e levantou esse povo para nos abençoar, Senhor. Mas ainda é necessário que eles entendam, que recebam a revelação de quem Jesus é. Que ele é o profeta prometido por Moisés, que ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ó meu Deus, eu oro, peço, Senhor, que o teu Santo Espírito mostre, Senhor, a nós cristãos como Israel é importante e a Israel como Jesus é o Messias. Ó Deus, e para fechar, para terminar, eu quero orar. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar viva, por ter sido alvo do teu amor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Compartilhe, comente. Quem sabe esse vídeo pode ajudar alguém. Se você conhecer alguém judeu, envie para ele, se tiver algum amigo judeu. Ó Senhor, eu creio nessa oração, eu creio que o Espírito Santo está operando na terra. Nesses últimos tempos, né? Desde outubro de 2023, quando Israel foi violentamente atacada, a gente tem ouvido de muitos testemunhos de pessoas que estão indo para Jesus. Mas nós precisamos de interceder, orar, apoiar, abençoar Israel. No nome santo de Jesus. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém.